Só para retomar um pouquinho, fazem algumas semanas que a gente não estuda Tânia, mas no capítulo 20, eu sei que foi um pouquinho puxado. O que o Tânia quis ensinar para a gente é o seguinte: nós recitamos Shema Israel todos os dias, 3 vezes ao dia. Tem Korbanot, tem Shacharit, tem em Arvit, e tem no Shema, que se recita antes de dormir 4 vezes. Nós falamos que Hashem é Echad, que Hashem é um. O que quer dizer um? Não que não existe outro Criador, isso é óbvio, mas que não existe outra existência a não ser Hashem. Hashem é a única existência no mundo. Nós falamos também que um pecado é como se fosse idolatria. Que um pecado ele se enquadra no segundo dos 10 mandamentos, não terás outros deuses. Por quê? Porque uma vez que eu encaro que Deus é a única existência, o pecado, que é algo que Deus não quer que eu faça, mas eu quero fazer, então eu me encaro como uma outra existência, a parte de Deus. Ou aquilo, Deus fala, não coma aquele animal. Aquela é a vontade divina. Quando eu pego e como aquele animal, é como se eu falasse, não, peraí, tem o que Deus quer e tem o que isso existe. Isso para mim é permitido. Então isso é de forma muito refinada, idolatria. Agora, a pergunta que foi feita, se não existe outra realidade, por que eu sim vejo outra realidade? Não existe nada fora de Deus, mas eu estou vendo aqui uma mesa, eu não estou vendo Deus. Estou vendo aqui pessoas, são todos divinos, mas Deus na sua essência eu não consigo enxergar dentro de todo mundo. Então, para entender isso, a gente tem que entender primeiro o que é mundo. Como o mundo foi criado? O mundo foi criado através dos 10 ditos. 10 ditos Deus falou para criar o mundo. Ou seja, a fonte do mundo é a fala de Deus. Aí o Tânia foi para a discussão do que é fala. Qual é o peso de uma palavra? Não uma palavra pronunciada. Que óbvio, se eu ofender alguém, eu vou causar algo em outra pessoa, ela vai ficar ofendida. Mas estamos falando da palavra em si. Paralelepípedo. Qual é o peso dessa palavra diante do meu poder de fala? O poder de fala é ilimitado, é infinito. Eu posso falar sem parar. Muitos não querem que eu faça isso, mas é possível. Qual é a limitação da minha fala? Meu corpo físico. Minha garganta que não vai aguentar, minha língua que vai cansar, mas na essência a fala é ilimitada. Então, uma palavra perante o poder da fala não vale nada. E aí o Tânia começou a subir de níveis. Falou não só do poder da fala. Quanto pesa uma palavra perante o pensamento? Que é muito antes da fala. E aí falamos das letras. Quanto pesa uma letra, uma palavra, perante o sentimento, que não tem palavras? Ninguém ama em português. A pessoa ama. Ela expressa isso em português, em inglês, o que for. Melhor ainda em francês. Mas a palavra em si não tem peso, nem existe. E mais ainda no pensamento, e mais ainda na alma, nas 10 sefirot da alma, que já estudamos bastante sobre isso, que a palavra perante a essência da alma não tem valor, não tem peso, não tem existência alguma. Isso é em relação à fala do ser humano. Agora a gente tem que entender a fala de Deus perante o próprio Deus. Se a fala... E óbvio, se eu entendo que a fala não é nada para o homem, e o mundo foi criado através da fala de Deus, então eu já começo a entender que o mundo não é nada perante Deus. E essa é uma outra questão que a gente tem que entender. O que quer dizer letatar panoimenei? Não existe um canto, um recanto que não tenha Deus. O que quer dizer que Deus permeia tudo e que não existe nada fora ele? E assim a gente começa o capítulo 21 do Tânia. Quem for acompanhar, que diz o seguinte: Deus, ele não é como o ser humano. Deus, ele se apresenta na Torá com formas humanas. O braço estendido, mão forte, os olhos de Deus. Mas, obviamente, que é só para a gente compreender Deus. Inclusive, eu não lembro se eu falei sobre isso. Uma das razões que um pai deve ser um bom pai é por quê? Por que o pai tem que ser
saber medir entre ser carinhoso e ser restrito. Porque a primeira imagem de Deus que uma criança tem é o próprio pai. Então, se o pai é muito duro, rigoroso, então a criança vai enxergar Deus como alguém rigoroso. Deus é rigor. Então, o pai pune porque a criança não rezou. Então, Deus é um Deus punitivo. Se tem o outro lado, acho que eu já falei disso. Se tem o outro lado, que o pai deixa tudo, é só uma criança, então a criança vai enxergar Deus assim também. Que Deus é tudo, Deus é grande, Deus vai se importar com uma coisinha. Então também não pode. Então o pai tem que ser inteligente em saber medir isso, porque ele é, entre aspas, o Deus daquela criança. Quando a criança cresce, ele entende que existe algo que é abstrato, que é Deus, que ele não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue cheirar, mas ele entende que aquele senhor de barba branca, que muitos imaginam, ele é da forma como ele enxergava o pai dele. Isso se fala muito em Hinuch, em educação, como que o pai deve lidar com seus filhos. Agora, a fala de Deus, então. Deus põe na Torá, vai dar beira Hashem el Moshe lemor, Deus falou para Moshe, Deus falou. O que é isso? Então, é uma forma da gente poder enxergar Deus, entender Deus. Como está escrito, da minha carne eu vou enxergar Deus. Tem uma interpretação que isso se refere à vinda de Mashiach, que quando Mashiach chegar, a gente vai entender Deus através da nossa carne. É uma coisa que a gente não tem como compreender hoje em dia, o conhecimento vir não através dos olhos e ouvidos, mas da própria pessoa. Mas uma outra interpretação de da minha carne eu vou ver Deus, quer dizer, eu enxergo em mim Deus. Então, quando escreve na Torá que Deus falou, eu enxergo em mim. Eu falando, Deus fala. Eu consigo entender um pouquinho como Deus se apresenta. Mas, obviamente, que a fala de Deus não é igual à minha fala. Não pode ser. Porque eu sou um ser criado, eu sou um ser finito. Então, quando a Torá usa a palavra falou, é só para ter uma noção do que é essa fala. E agora a Tânia vai apontar as diferenças que tem e o que tem de igual entre a nossa fala e Deus para a gente entender isso. Qual a diferença entre a fala de Deus e a nossa? Que quando um homem, uma pessoa, ela fala, o que acontece? Tem o ar passando, né, pelas cordas vocais e tudo mais. Eu falei uma palavra. Essa palavra, ela se desconecta da minha fonte. Quer dizer isso? Não se diz que você pode seja senhor do seu silêncio para não ser escravo da sua palavra. Uma vez que você falou uma coisa, já era. Não tem como voltar aquilo, é uma flecha. Alguém grava. Então, uma vez que eu falei, eu não tenho mais controle sobre aquilo. E aquela palavra se separa de mim e da essência da minha alma e tudo mais. Está no mundo físico. Se alguém gravou, mais físico ainda. Ocupa espaço no HD, num CD, no que for. Quê? A memória humana grava, né? Sim, sim. Mas, quer dizer, já não é minha. Não precisa da máquina. A palavra, a memória humana grava. Isso não tem mais controle. Né? E grava e passa para os sentimentos da outra pessoa. Essa frase que você falou de seja senhor no seu silêncio... Não é minha. Ela está em algum livro? Está no livro da minha memória. Em algum lugar eu li isso. Não é minha. Quem dera fosse. Bom, agora o que acontece? Então, o que eu tiro daqui é que a minha fala vai para fora de mim. Na verdade, esse é um dos objetivos da fala. É eu expressar o que eu tenho dentro de mim para o fora. O pensamento também tem palavras, óbvio, mas guardadas para mim mesmo. Na prática, o pensamento não influencia o mundo. O que o pensamento pode fazer é me influenciar, como que você tem um detector de mentiras. Porque ele é um aparelho que vê batimentos cardíacos e tudo mais, que ele percebe que eu pensei alguma coisa contra o que eu estou falando, ou alguma emoção, ele capta.
mas a emoção em si, perdão, ele capta por quê? Porque eu deixo a minha emoção transformar o meu corpo. Um espião, por exemplo, ele tem que ter tamanho controle do seu pensamento que ele não passa para a linguagem corporal. Mas na prática, Tachlis, o pensamento tem palavras, a fala tem palavras. O pensamento é para mim e a fala é para fora. Mas Hashem, o que a gente falou? Que não existe nada fora de Deus. Então, quando Deus fala, ele não pode falar para fora, porque não existe fora. Como que eu posso, isso é uma pergunta para o Tânia. Tânia faz. Como eu posso comparar a fala de Deus, a criação do mundo e tudo mais, com a fala do ser humano? Se a fala do ser humano é para fora, para o trem, e a fala de Deus não sai. Não tem fora, porque a gente falou que letassar panoimenei. Não existe um canto no mundo, ou na existência, ou no universo, que não tenha Deus lá dentro. Não seria por simbologia? Sim, mas o que o Alter Rebbe quer mostrar é que tem algo falho. Depois de mostrar essa falha, ele vai mostrar porque sim, combina. Então, a forma de Torá, de estudar, é você primeiro tentar quebrar os argumentos. E a fala de Deus seria talvez expressada por simbologia. Né? Sim, é uma simbologia, mas eu preciso entender por que a Torá usa esse termo. Deus falou e criou o mundo. Por que não pensou? Por que não Deus sentiu? Por que justamente a fala? Porque a fala... Uma ação. Expressa uma ação. Pensar também é uma ação. É um verbo. Eu penso, tu pensas. Não. É uma ação. Ou Deus, como na criação da alma do homem, Deus soprou. Por que justamente Deus usa a expressão de fala para a criação do mundo? Então, quer dizer, entre a fala de Deus e a fala do homem, que é como nós compreendemos, tem alguma coisa igual. Mas para entender o que é igual, eu preciso entender o que é diferente. E o que é diferente entre a fala do homem e a fala de Deus é que a fala do homem é para fora, é para sair dele. Mesmo sozinho, se eu falo sozinho, o que nem sempre é um bom sinal, mas se eu falo sozinho, eu estou colocando essas palavras para o mundo, elas estavam no meu pensamento. Quando eu falo, eu estou materializando elas um pouco. Como a gente já falou, que quando eu estudo Torá, qual é a ação do estudo da Torá? Falar. Quando a pessoa lê Torá, pode ser um livro em português, o que for, se ele está estudando Torá, o correto é ler com os lábios. Porque essa é a ação do estudo do Limud da Torá. Então, quando eu falo, eu estou colocando para fora. Se isso é uma característica da fala, Deus não tem fora. Deus não tem fora, porque Ele é tudo. Até mesmo quando Deus fala com a sua criação, com o profeta, entendam que do nível de Deus, que nós falamos errado, Deus é um, que não existe outra existência fora Ele. Então o que quer dizer essa fala? Não é para fora, é para Ele mesmo. A fala de Deus é totalmente diferente da nossa. E entre parênteses, o Tânia traz, assim também o pensamento de Deus é diferente do nosso. Como está escrito no profeta Yeshaya, que meu pensamento não é igual ao de vocês. E assim como o céu é distante da terra, assim é o pensamento de Deus do nosso. O que quer dizer isso? Que eu entendo quando a Torá fala que Deus pensou. Mas eu entendo por quê? Porque isso se reflete em mim. Eu sei como eu penso, eu imagino como Deus pensa, mas na verdade não pode ter uma relação. Porque Deus é infinito. Deus pensa e Deus fala, só que de uma forma abstrata. É uma dimensão que a gente não pode nem começar a compreender. Por que fala Deus falou? Deus tem boca para falar? Não. Deus não é uma entidade física. Tá, mas... O que quer dizer que Deus falou? Tá, mas como é que se entende? Ou Deus pensa? É uma coisa de... É um Deus antropomórfico. Sim, mas o pensamento de Deus é um negócio mais... Não, então... mais abstrato. A questão toda é... Deus não fala. Deus não tem boca para falar. Agora, na Torá consta a palavra que Deus falou. O que quer dizer isso? É um exemplo para poder entender. Quando fala no Pirkei Avot, na ética dos pais, saiba uma dica para a pessoa pecar, não pecar.
saiba que tem um olho que tudo vê. Tem um olho? Deus tem olho? Claro que não. Mas eu, como ser humano, eu preciso dar uma figura para isso, porque senão eu não vou entender. Inclusive, essa é uma das maravilhas da tecnologia. Hoje em dia, a gente consegue entender muito melhor esses conceitos do que antigamente. Por quê? Porque hoje em dia, uma pessoa, uma vez eu li que uma pessoa é filmada pelo menos 300 vezes por dia. Uma pessoa que anda na rua. Você tem câmeras e tudo mais. Então, com a tecnologia, hoje em dia a gente consegue compreender que realmente tem um olho que me vê em todos os lugares. Antigamente as pessoas tinham mais dificuldade de compreender isso. Quer dizer que Deus está me olhando. Hoje em dia é fácil. Basta você ter um celular ligado ou às vezes até desligado. Então, a figura usada para Deus, nesse caso da criação, é a fala. É isso que consta na Torá. Então, o que a gente está discutindo agora, e tudo voltando, por que a gente tem que entender a fala? Porque através de entender a fala de Deus, a gente vai entender a criação do mundo. Entendendo a criação do mundo, a gente vai entender por que qualquer pecado, por menor que seja, vai contra Deus. Que é uma questão. Poxa, se eu só comer uma coisa errada, estou indo contra Deus, Deus é muito maior. Exatamente porque Deus é muito maior, ou melhor, porque Deus é tudo, que um pequeno pecado vai contra Deus. Mas a gente tem que entender por quê. E o caminho é através, então, de entender a criação. A criação foi através da fala. Como é a fala? Por que é usado fala? Então, agora, a gente mostrou a falha que tem nisso. A fala do homem é para fora, Deus é para dentro dele mesmo. Então, aparentemente, usar o termo fala para Deus é equivocado. Porque Deus não fala para fora, porque não existe fora. Imaginem vocês eu conseguir falar para dentro de mim, não como ventríloco, mas eu não consigo nem imaginar isso. Mas Deus, usando a fala, por assim dizer, é dentro dele mesmo. Então, essa é a pergunta. Por que usamos o exemplo da fala? Não tinha outro exemplo? Então, agora o Tânia começa a responder. Por que usamos como a fala divina como um exemplo? Porque a fala tem uma outra característica. O que é a fala, diferentemente do pensamento? A fala é revelação. Quando eu falo, eu estou revelando o que já existe dentro de mim. Eu estou com um pensamento aqui, e vocês não sabem qual é. A partir do momento que eu falar ele se torna algo revelado. E por esse ponto, sim combina falar que Deus fala. Então, Deus não tem falha nenhuma, tá? Nós falamos que o falar do homem tem uma falha. Qual é a falha do falar? Que necessariamente para fora. Deus não tem isso. Então, Deus, a fala dele é dentro dele mesmo, mas tem esse outro conceito. A vantagem da fala é que é revelação. Então, assim também, a fala de Deus representa o quê? Na infinitude dele, na essência dele, na luz dele, é sair uma luz, uma emanação. Sair também é um termo complicado, porque não tem nada fora dele. Mas, de repente, é Deus revelando a essência dele, a luz dele, do oculto para o revelado. E esses são os 10 ditos que Deus falou para a criação do mundo. E isso é todos os ditos que Deus fala na Torá, nos profetas, nas escrituras, que os profetas viram. Os profetas não escutavam Deus. Quando fala que Deus falou, era mais uma visão que eles tinham. O que é uma visão? É revelação. O que é a fala? Revelação. Então, por isso que nós usamos o termo fala para a criação do mundo. Porque existia uma energia oculta. Deus falou os 10 mamarot, os 10 ditos da criação, não quer dizer que ele falou para alguém para fora. Ele revelou isso na prática. Então ele foi moldando o mundo através desse tipo de revelação. Agora, enquanto que a minha fala, quando eu falo uma palavra,
ela se desconecta da minha essência. Acabou, ela já está no mundo. A fala de Deus não tem isso. É algo contínuo. Porque, de novo, não tem como separar algo dele. Então, a criação do mundo através da fala significa que o mundo, apesar de parecer que não, continua conectado com Deus na sua essência. E por isso eu posso falar que Deus está em todos os cantos, Deus é tudo. Porque a fala de Deus não é que nem a minha fala que eu falei agora, está gravado, vocês escutaram, acabou, já não está mais dentro de mim. A fala de Deus é continuar dentro dele. Assim como, por exemplo, o pensamento de uma pessoa. Que o pensamento de uma pessoa, enquanto ela está no potencial dentro dela, ou quando a pessoa tem um desejo, tá? Eu não conseguiria expressar em palavras meu desejo, mas ele está lá, ele está íntimo dentro de mim. Ou uma ideia, a gente falou outra vez, uma pessoa que está aprofundando num problema matemático, de repente ele descobre a solução, ele não sabe ainda nem explicar o que ele descobriu, mas está lá dentro dele. Então, é muito íntimo isso. Da mesma forma é a fala de Deus com ele. É íntimo. Não está separado dele. Então, uma pessoa, ela é toda íntima no desejo dela, na inteligência dela. Quando ela começa a formular palavras no pensamento e na fala, aí que se separa dele. Deus não tem essa separação. Imaginem como uma gota no oceano. Uma gota, ela não é um exemplo tão bom, mas dá para a gente entender que a gota ela existe, ela está lá. Se eu pegar ela fora, ela tem uma individualidade. Imaginem ela dentro do oceano. Então, assim, ela está unificada com o mar. Não tem diferença nenhuma entre ela e o mar. Assim também é a fala de Deus. É como se estivesse ainda na essência. Claro que são conceitos difíceis, mas a gente começa a compreender como Deus realmente é a única existência. Então, mesmo depois que Deus falou, aquilo continua conectado dentro dele. Logo, o que a gente pode tirar de prático aqui? Que o mundo, o universo todo é Deus. Na prática. O mundo está sendo sempre criado. O mundo está sendo sempre criado. Isso que a gente fala na reza todo dia de manhã, que Deus ele renova o mundo todos os dias, na verdade a cada momento. Se Deus parar de falar os 10 ditos da criação, o mundo volta a ser como se nunca houvesse sido. Mas outra coisa é lembrar que Deus é muito mais presente na vida de cada um do que ele imagina. Do que ele imagina? Do que a própria pessoa imagina. Deus não está presente na tua vida. Deus é a tua vida. Deus não é tua vida. Deus é você. Por quê? Porque a criação de Deus através da fala continua unida na essência de Deus. Não tem separação entre Deus e o mundo. É por isso que eu quero dizer que o universo todo é praticamente Deus. Sim, Deus. tudo é Deus. Praticamente não. É tudo Deus. Então, quando a gente para pensar, talvez pensar um pouquinho mais e revisar essa parte do Tânia, porque é mais complexa, mas a gente chega à conclusão que, peraí, então tudo o que está acontecendo na minha vida é Deus. Eu posso não entender, mas é Deus. E Deus é muito mais sábio do que eu. Se a fala dele é diferente, o pensamento, claro que a sabedoria é. Então ele está regendo tudo isso que o Baal Shem Tov falava, que a pessoa deve saber que de tudo ele aprende uma lição, porque nada acontece por acaso, que tudo é esgarrar para dentro. Uma folhinha caindo da árvore tem o objetivo dela. Tudo é bem cuidado. Só para trazer uma história interessante, um colega meu chamado Sruli Nurkin, Rabino Sruli Nurkin, gente boníssima, você conhece. Ele contou uma história recentemente que aconteceu alguns anos atrás com ele, conectado com o Rosh Hashanah, que ele costumava ir tocar shofar para pessoas que não podiam ir na sinagoga nem nada. Ele ia com o irmão dele, Chaim. E aí, uma vez, ele
ele foi num prédio com o irmão dele. No 10º andar tinha uma senhora que ele precisava visitar, tocar o shofar. Então eles estavam subindo as escadas. E aí eles viram no 8º andar uma mezuzá. Falaram, opa, vamos parar aqui e bater. Talvez é outro judeu que não escutou. Mas na volta, vamos primeiro na senhora que a gente já tinha combinado. Na volta a gente para bater na porta. Foram naquela senhora, tocaram o shofar e eles se atrasaram um pouco. Ela quis contar um pouco da vida dela, então não ia dar tempo de chegar para Minchá no Beit Chabad. É mais cedo, no primeiro dia de Rosh Hashanah, tem Tashlich, tem um monte de coisa. Então eles resolveram passar reto naquela porta no 8º andar. E aí ele passou, e logo ele foi para o próximo lance de escadas e ele tropeçou. Ele contou que ele segurou assim no último segundo no corrimão, então ele já estava com o nariz quase no chão. Ele se ergueu, calmou um pouquinho e falou, não, peraí, tem algum sinal aqui. Eu tropecei bem na porta com o mezuzá, resolveram bater na porta. Abriram a porta, era um senhor, que justo costumava ir no Beit Chabad. Aí o senhor falou, ó, escutou o shofar hoje? Como hoje? Amanhã era Rosh Hashanah. Falou, não, é hoje. Aí o dono da casa grita para a esposa lá dentro, não falei que o calendário estava errado, ela viu o calendário do ano passado. Então confundiram as datas. Ele falou, não, vamos tocar shofar. Então junta aqui, juntou a esposa, o marido, tocou o shofar. Aí o marido falou para ele, pro médico, veio no meu quarto, eu quero mostrar uma coisa. Quero mostrar no quarto. Foi lá e tinha uma foto gigante do Rebbe. Falou, eu quero que você saiba que todo dia de manhã, quando eu levanto, eu era do exército, eu bato continência para o meu general, o Rebbe. E o senhor falou, dessa vez teu general não esqueceu de você. Quer dizer, mandou o rabino tropeçar na porta para tocar shofar. Isso é Ashgachá Pratit. Deus cuida de todo mundo. Às vezes pode parecer que não. Quem dera pudéssemos saber todo o plano divino. Ou melhor, não. Vejam 3 tzadikim discutindo o Alter Rebbe, se não me engano, e mais 2 tzadikim. E um falou, se eu fosse Deus, eu faria com que o mundo não tivesse guerras. Traria a paz mundial. O outro falou, se eu fosse Deus, eu faria que não existisse doença, as pessoas não precisassem de comida. O Alter Rebbe falou, se eu fosse Deus, eu faria o mundo exatamente como ele fez. Porque se Deus fez o mundo, ele sabe por que é. Nós temos cabeça pequena. Desculpa falar assim. Nós temos cabeça de criatura. Eu não gosto de sofrer, não gosto disso. Mas é o famoso exemplo da borboleta. Você vê uma borboleta saindo do casulo, você vai ajudar ela porque é difícil, você acaba de estragar a vida dela. Ela nunca mais vai voar. Porque a dificuldade dela sair do casulo é o que fortalece as asas dela para ela poder voar. Então, assim, Deus com certeza sabe bem o que é para acontecer no mundo. Ele é o grande arquiteto, não é? Então, ele sabe o que tem que ser em cada momento. Se eu fosse Deus, eu falo que eu faria diferente, quer dizer que eu acho que Deus está fazendo alguma coisa errada? Claro que não. Quando chegar Mashiach, a gente vai poder pedir, Deus mostre para a gente. Inclusive, na vinda messiânica está escrito que a gente vai Odecha Hashem que anaftabi. A gente vai agradecer a Deus pelos sofrimentos. Que a gente vai entender o que eram os sofrimentos. Que possamos não ter sofrimento nenhum mais. E a vinda de Mashiach imediatamente.